Shalom, shalom a você que nos assiste agora, a você que está aqui na Har Tzion. Nós temos um estudo muito especial porque hoje entramos no 7º dia de Sukkot, que é o dia de Hoshana Rabbah, o dia da grande salvação, um dia muito especial e por causa disso a porção da Torá que é estudada é modificada. Dê uma olhada aqui na tela, nós estudamos a porção de Shemot no capítulo 32, verso 12, até ali o capítulo 34, verso 26, e o título desse estudo é Compartilhando a Graça. O nome desse Shabat que ocorre entre Sukkot é chamado Shabat Chol HaMoed. Então, sem perder tempo, dê uma olhada aqui no estudo que eu preparei para você. Olha, uma das tradições que ocorre durante o Shabat de Sukkot, que é o dia de hoje, é estudar a passagem de Êxodo 32 a 34. Neste fascinante diálogo, Moisés tenta convencer a Deus a não destruir o povo de Israel devido ao pecado do bezerro de ouro. Então houve o pecado, Moisés estava 40 dias lá no monte, recebendo a revelação da Torá, da lei, e aí Deus fala com Moisés, desce porque o povo se perverteu. Então depois desses 40 dias eles descem, e no caminho Josué ouve gritos, ele fala, olha, está tendo guerra lá embaixo. Então Moisés fala, não é guerra que está tendo, o povo se desviou. E quando Moisés vê aquilo, Deus fala com o Eterno, olha, o povo se perverteu, o povo se corrompeu, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você, Moisés. Moisés, você achou graça aos meus olhos, você encontrou favor e misericórdia aos meus olhos, você é abençoado por mim, portanto, a partir de você, eu vou construir um novo povo para cumprir a minha missão nesse planeta. Acabou Israel para mim. Israel se perverteu. Dê uma olhada no diálogo. Então, disse o Eterno a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, olha aí, agora não é mais o meu povo. Olha que interessante, até o pecado do bezerro de ouro, Deus tratava Israel como meu povo. A partir desse momento, Deus começou a falar com Moisés, é o teu povo. O teu povo que você fez sair do Egito, olha o que Deus falou para ele. Então não foi mais Deus que tirou, foi o teu povo que você tirou do Egito, Moisés, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Ele fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Essa expressão no hebraico quer dizer, no original, aquele que vira a nuca para quem o repreende. Então você vai repreender alguém, a pessoa dá as costas para você, ela vira a nuca para você. Isso que significa a expressão no original. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti, Moisés, eu farei uma nova nação. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs que estão aqui ao vivo e que estão me assistindo agora, qual seria a sua reação se Deus falasse algo similar para você? Qual seria a sua resposta? Infelizmente, grande parte de nós teria dito o seguinte, esse povo está muito rebelde mesmo. Senhor, boa escolha, faça mesmo de mim um novo povo, faça mesmo de mim uma nova nação. Eu já também cansei desse povo. O Senhor cansou deles? Eu cansei muito mais. Eu estou mais farto deles do que o Senhor. Ótima escolha. Vamos lá então. Muitos fariam isso. Mas qual foi a atitude de Moisés? O tema principal do seu argumento, veja aqui. Moisés declara a Deus o seguinte. Moisés lembra a Deus da aliança que Deus tem com Abraão. Moisés lembra a Deus da péssima repercussão entre os povos da terra, caso Deus decidisse destruir o povo no deserto. Então Moisés relembra a Deus dos compromissos que Deus firmou com o povo. Esse é o primeiro argumento de Moisés para tentar salvar o povo de Israel. Olha aqui, olha o diálogo. Porém, Moisés suplicou, diga suplicou, Moisés suplicou a Deus dizendo, porque se acende, Eterno, a tua ira contra o teu povo. Olha só, Moisés está lembrando, é o teu povo, Senhor. O Senhor fundou esse povo, formou esse povo de Abraão, é teu. Por que o Senhor está se irando contra o teu povo? Que o Senhor tirou da terra do Egito.
com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los os montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, dos teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, naquele momento, onde Moisés flagrou o povo ali em prostituição, adorando o bezerro de ouro, Deus decidiu destruir o povo, e o que fez Moisés? Intercede a Deus, usando os próprios compromissos que Deus havia firmado com o povo. E eu expressei para você aqui os argumentos. Então Deus fala, não faça, Moisés fala, não faça isso, porque o Senhor prometeu algo a Abraão. O Senhor prometeu que daria uma descendência a ele como as estrelas do céu. O Senhor prometeu que os levaria à terra prometida. Foi o Senhor que os tirou do Egito. E o que os egípcios vão falar a nosso respeito? Nos tirou, deu as 10 pragas, fez grandes maravilhas para os matar no deserto. Então Deus volta atrás e declara que não há mais essa punição da parte de Deus com relação ao povo naquele momento. Naquele momento. Moisés sabia que o Eterno não havia ainda perdoado o povo. Preste atenção. Deus não havia perdoado o povo. Ele não destruiu o povo naquela hora. Por que eu sei disso? Olha aqui. Moisés sabia que Deus não havia perdoado ainda o povo e que o juízo seria iminente. Após a punição por parte dos levitas contra os instigadores do pecado do bezerro de ouro, Moisés decide argumentar mais uma vez com o Eterno. Então preste atenção. Moisés desce, conseguiu que Deus não destruísse o povo naquele momento, chama aqueles que queriam estar com ele, separados para ele, para executar juízo sobre o povo de Israel. E qual tribo se destaca? A tribo de Levi. Por isso que eles foram escolhidos para o sacerdócio, porque eles se dispuseram a estar com Moisés. Eles então executam o juízo de Deus, milhares ali morrem, e logo depois, Moisés, ainda não satisfeito, decide pleitear com Deus, para que Deus não pese a mão a Israel, nem naquele momento, nem depois. Preste bem atenção no que houve, olha só, preste atenção. Tornou Moisés ao Eterno e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disser, e eis que o meu anjo irá adiante de ti, não do povo, de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Olha aí. Segundo o argumento que Moisés arrisca a própria vida para pleitear com Deus, e mesmo assim Deus começa a um pouco perder a paciência com ele. Deus fala: olha, Moisés, eu vou riscar do meu livro quem eu quiser riscar. Que livro é esse? Pode ser o livro da vida, ou pode ser a própria Torá. Moisés estava disposto a sair de toda a história de Israel, caso Deus não fosse com o povo também. Não era o suficiente para ele o povo ir só com Moisés. Moisés não queria a graça só para ele. Moisés não queria o favor de Deus só para ele. Moisés estava com o povo de Israel, e ele estava disposto a dar a sua própria vida pelo seu povo. Um povo que tinha acabado de adorar um bezerro de ouro. Um povo de dura serviço. Um povo muitas vezes rebelde. Um povo que traiu ao Eterno. Deus chama Israel de minha noiva. Deus chama Israel de meu primogênito. E Israel então trai a Deus, adultera contra Deus, cometendo esse pecado horrível. E Moisés está dando a sua vida para remir este povo para Deus, para impedir que Deus o destrua por completo. Deus responde a Moisés: disse o Senhor a Moisés: vai então, sobe daqui, tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Continua, olha, teu povo.
que você tirou da terra do Egito, Moisés. Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E eu enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferezeus, e heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque o povo é de dura cerviz, para que eu não te consuma eu no caminho. Então Deus fala, eu não subirei junto com vocês. Sobe, não vou destruí-los agora. Talvez nem destrua-os amanhã, mas eu não vou com vocês. Vocês se rebelaram, foi um pecado grave. Eu não vou, eu vou com você, mas eu não posso ir no meio do povo. Veja só, o argumento de Deus para com Moshe. Preste atenção. Após a Torá demonstrar o favor e a graça de Deus para com o seu servo, lembrando a você que no capítulo 34, verso 11 de Êxodo, a Torá fala que Moisés se encontrava com Deus na Ohel HaMoed, na tenda da reunião, tenda do encontro. Ele armava a tenda fora do acampamento, vinha a Shekinah, a presença de Deus em forma de nuvem, cobria aquilo tudo, e a Torá diz que Moisés conversava com Deus face a face, como uma pessoa conversa com um amigo, sem intermediário, sem visão, sem transe, direto. Esse era o favor que Moisés tinha diante de Deus. Uma graça nunca antes demonstrada a uma pessoa. Revelações tremendas. Recebeu a Torá inteira de Deus lá no Monte Horebe. Que inclusive foi aberto a visitação. Você sabia essa semana? O Monte Horebe, o Monte Sinai, que tradicionalmente fica na Arábia, foi aberto para visitação. Já pode receber turista lá agora. Viu? Vou ter que agendar para poder tentar ver esse Monte Sinai lá na Arábia. Bom, e aí vemos Moisés, então, argumentando mais uma vez. Mais uma vez ele vai argumentar contra Deus. Ele não estava satisfeito. Deus falou, não vou com o povo. Então ele diz, argumenta contra o Eterno. Por quê? Porque ele não aceitaria só ele ter acesso a Deus. Ele não aceitaria só ele ter o perdão e a presença de Deus. Agora, olha a diferença do argumento. Agora, Moisés não usaria os argumentos como, o que vão dizer os egípcios? Ou, lembra das promessas que o Senhor fez aos patriarcas? Não. Agora, nesse último argumento, o final, é tudo ou nada. Moisés utilizará da sua graça e do seu favor, encontrados diante do Eterno, para interceder pelo seu povo. Ele não aceitaria essa graça e esse favor, sem que o seu povo também recebesse a presença de Deus. Eu estou com o povo. Se o Senhor não for com o povo, não vá comigo. Eu estou disposto a ser riscado do livro da história de Israel. Eu estou disposto a abandonar tudo que o Senhor me deu até os dias de hoje, se for para que o povo possa receber a tua presença. Disse Moisés ao Eterno. Aí vem o argumento, olha o argumento de Moisés, pessoal. Olha o argumento. O Senhor me disse, faze subir este povo. Porém o Senhor não me deste saber quem há de enviar comigo. Contudo, o Senhor disse, conheço-te pelo nome, e achei graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Se eu achei graça aos teus olhos, que esse povo seja considerado o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés argumentou mais uma vez, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois
como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que nós somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. O último argumento, o argumento final de Deus, de Moisés a Deus. Ele diz: Senhor, nada funcionou até agora, né? Nada do que eu estou dizendo aqui está fazendo o Senhor considerar esse povo o teu povo novamente. Então faz o seguinte: se eu achei graça, se eu tenho algum favor diante do Senhor, se eu tenho alguma posição especial diante do Senhor, considera que este povo é teu povo. E vai conosco. Ele usa os pronomes no plural para incluir também o quê? O povo. Eu não vou sem o povo. Eu não caminho sem o povo. Se achei graça aos teus olhos, anda conosco. E Deus então concede a Moisés aquilo que ele pediu. O povo de Israel continuaria sendo o povo de Deus. Por causa da intercessão e da obra de Moisés, em clamar, em suplicar, em rogar, para que Deus usasse a mesma graça que tinha em Moisés para com o povo. Dê uma olhada aqui. Moisés rejeitou a primeira oferta de Deus, porque o mesmo não iria acompanhar o povo, ele iria acompanhar apenas Moisés. Moisés demonstrou amor ao seu povo, amor às promessas e amor ao nome de Deus, intercedendo por seu povo. Moisés usou tudo aquilo que havia recebido de Deus, graça e favor, para rogar que o Eterno compartilhasse daquilo tudo com o povo. Pessoal, você se lembra da história lá de, se eu não me engano, de Gênesis, capítulo 18, onde Abraão aparece numa situação parecida, para salvar os habitantes de onde? Se você lembra? De Sodoma. Abraão aparece diante de Deus, né? Havia aquele anjo especial que Abraão se curva diante dele, chama ele de Adonai, e aquele anjo vai com Abraão até ali um monte onde dava para ver a cidade de Sodoma, e aí Abraão começa um diálogo perigosíssimo. O anjo havia ido lá para destruir Sodoma. Abraão começa a negociar. É uma negociação. Senhor, se tiver tantos justos, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor poupa a cidade por causa de 10? Poupa. Abraão arriscou, e ele mostra esse risco no diálogo, né? Senhor, perdoa-me porque o teu servo atreve a dizer mais uma vez, e se tiverem 20? Senhor, mas mais uma vez eu me atrevo, eu sou pó, mas o pó está clamando ao Senhor. Poupe o ímpio por amor ao justo. Redime o ímpio por amor ao justo. Sirva o justo como remissão do ímpio. Eu estou intercedendo pelos ímpios. Abraão estava intercedendo pelo povo mais promíscuo da terra naquela época. Era o povo de Sodoma. Tanto é que virou o quê? Virou um substantivo, virou um verbo, né? Sodomizar, sodomita, originário das promiscuidades que eram oriundas dessa cidade. E por eles Abraão arriscou a vida. Preste atenção, por eles Abraão arriscou a vida. Pelo povo de Israel, Moisés arriscou a vida, arriscou o chamado. Moisés estava disposto a abrir mão de tudo. Se isso fosse fazer com que o seu povo voltasse a ser o povo de Deus. É como se Moisés dissesse: se o Senhor quer me mostrar favor e quer ir comigo, precisa mostrar favor a todos nós, e ir com todos nós, porque eu estou com o povo. Moisés não aceitaria nada menos do que a graça para a nação inteira. Ele sabia que desfrutava do favor de Deus, e procurou incluir toda a nação no mérito dado a ele. Deus concordou em perdoar Israel, ir com eles e reconhecê-los como seu povo. Por quê? Com base no favor que Moisés havia encontrado diante de Deus, pessoal.
nós vemos um mesmo tipo de amor, um mesmo tipo de intercessão na vida do apóstolo Paulo, naquilo que o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, escreve aos romanos, que não eram judeus, sobre Israel. E eu já disse isso para vocês, eu como um judeu discípulo de Yeshua, ainda não cheguei no nível de amor ao meu povo que Paulo queria que nós tivéssemos. Acho que Paulo queria que todo discípulo de Yeshua tivesse esse amor ao povo de Israel. Assim como Moisés, assim como Abraão, assim como ele vai demonstrar agora no texto de Romanos capítulo 9, a partir do verso 4. Olha aqui comigo. Paulo escreve aos romanos: digo a verdade no Messias e não minto, testemunhando comigo no Espírito. Olha só, olha que autoridade ele chama para essas palavras. O que ele vai falar agora é do Espírito, não é dele, não é do apóstolo Paulo, é de Deus. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado do Messias, por amor dos meus irmãos compatriotas segundo a carne. Está falando dos judeus. Ele estaria disposto a abrir mão da própria salvação, se isso fosse emular o seu povo a conhecer o Messias. Quantos estariam dispostos a fazer isso? Você estaria disposto a entrar em condenação para trazer o seu povo, o povo de Israel, à salvação? Ou você estaria disposto a ser condenado se isso fosse levar o seu povo, os seus compatriotas brasileiros, a sua nação, a conhecer a Deus, a mudar de vida? Olha o que ele escreve. Por que eu tenho esse amor todo? Por que eu estou disposto a abrir mão da minha salvação por eles? Porque eles são israelitas. Deles é a adoção. Os judeus são filhos de Deus. Ah, mas eles não creem em Yeshua. Não interessa. A aliança que Deus tem com eles é eterna. E a aliança abraâmica é incondicional. É unilateral. Independe do que se o judeu crê ou não nele. Há uma aliança. E Paulo escreve bem aqui aos romanos, que estavam começando nessa época aí, por meados dos anos 50 aí, da Era Comum, estavam começando a ter esse sentimento de desprezo em relação ao judeu. Gentios. E Paulo alerta: olha, eu estou disposto a abrir mão da minha salvação por eles. Sabe por quê? Porque eles são israelitas. Deles é a adoção. Eles são filhos de Deus. Você é feito filho de Deus mediante a obra de Cristo. Eles não. Eles são filhos de Deus. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, não é o Mateus. Eles são filhos de Deus. Deles é a glória. Eles têm a história deles registrada na Bíblia que você usa. É a história dos acertos e das glórias de Israel e também das quedas de Israel. Diferente dos deuses das nações, o nosso livro de fé não relata só os nossos grandes feitos, né? Grandes obras de Hércules, as grandes obras de Perseu. Não. O nosso livro tem os nossos acertos e os nossos erros. Estão todos lá. Todos os nossos heróis têm erros e acertos. Estão todos registrados na Bíblia. Mas é deles. A história dos judeus. Deus escolheu a eles para se revelar ao mundo. Deles são as alianças, no plural. A abraâmica, né, os cristãos gostam de dividir. Aliança abraâmica, aliança mosaica, noética, né? Adâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica e a nova. São todas deles. A nova aliança foi dada a Israel, Jeremias capítulo 31, verso 31. Eis que faço com a casa de Judá e com a casa de Israel uma nova aliança. Yeshua foi prometido, não foi para os assírios. Yeshua foi prometido, não foi para os islâmicos. Yeshua foi prometido para a casa de Israel. Ele é o Messias, ele é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá são os judeus. Deles é a Torá, deles é o culto, deles são as promessas, deles são os patriarcas, e deles também descende o Messias segundo a carne. Yeshua, Jesus, é judeu. Ele não era judeu, ele é judeu. Sobre o qual é sobre todos
Deus bendito para todos sempre. O Yeshua, o Messias, reflete Deus à humanidade, ao homem. Então está aqui. Eu sei que não é muito politicamente correto em alguns meios cristãos eu apregoar essas passagens de Paulo, que as pessoas se assustam muito em conhecer o apóstolo Paulo, ou pelo menos conhecer esse lado dele. Como ele era vinculado, como ele era unido ao seu povo, como ele reflete o amor de Moisés nessas palavras de Romanos 9. Risca-me do teu livro, se o Senhor não for com o povo, se esse povo não for o teu povo também. Estou disposto a ser anátema, por amor dos meus compatriotas, dos israelitas, dos meus irmãos judeus, que ainda não conhecem a palavra de Yeshua. Esta é também, esse mesmo amor, essa mesma atitude é vista também no nosso Messias Yeshua. Diga amém. Os rabinos dizem que o Redentor Supremo de Israel, que é o Messias, será semelhante e maior do que o primeiro Redentor, que é considerado Moisés. Porque Yeshua fará expiação porque Yeshua fará expiação por toda a nação com base no seu mérito. O que os rabinos dizem? Que o Messias vai fazer expiação por Israel com base nos seus méritos. Agora tem uma diferença. Moisés fez expiação pelo seu próprio povo. Yeshua faz expiação por Israel e por toda a humanidade. Ele é maior que Moisés. Ele é semelhante e maior ao mesmo tempo. Ele faz uma atitude semelhante, mas o poder dele de expiação é muito maior. A abrangência do que ele tem a dar é muito maior do que Moisés. Olha só. Nos meios cristãos, isso aqui é interessante, eu quero que você preste atenção. Eu falo isso com todo respeito. Mas nos meios cristãos, as pessoas definem graça, ren em hebraico, ou hesed, como sendo um favor imerecido da parte de Deus. Eu estou aqui para dizer que no contexto original, graça é um favor merecido. Alguém mereceu, alguém pagou, alguém se entregou, alguém pleiteou, alguém intercedeu, alguém mediou por você. Nada é de graça. Alguém paga, alguém pôs o sangue lá, alguém pôs lá um preço, alguém pagou. Não existe favor imerecido, sempre alguém paga. Olha o que Paulo escreveu na abertura da sua carta aos Gálatas. Graça a vós outros e paz, da parte do eterno nosso Pai e de nosso Adon, Yeshua HaMashiach. Por isso que eu digo, Yeshua aqui para mim é Adon, é Senhor. Que assim os profetas o viram, assim os profetas descreveram o Filho de Deus, o ungido. Ele é Senhor. Ao Deus Criador dos céus e da terra, o Pai, e há um Senhor sobre tudo, que é chamado Yeshua, o Messias. E Paulo abre a carta dizendo, graça da parte de Deus e do nosso Senhor Yeshua, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem a graça de Deus de ter sido feito filho de Deus. Você que é judeu, nasceu de novo. Você que não é judeu, entrou no reino, foi feito filho de Abraão mediante a fé. Foi de graça. Você não pagou nada, você não tinha nada para oferecer. Mas alguém pagou por você. Alguém sofreu por você. Alguém se entregou por você. Quem foi que se entregou por você? Yeshua se entregou pelos seus pecados. Olha o que Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5. Portanto, vocês, gentios, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como também o Messias nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, pessoal. Ele se entregou por nós. Ele, muito acima de Moisés, a intercessão dele é muito maior e superior que a intercessão de Moisés, porque ele intercede por todos, judeus e não judeus.
Ele redime não só a nação de Israel, ele redime a humanidade. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que ele foi enviado de Deus, que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou ao terceiro dia, hoje, seja judeu ou não, ele faz essa pessoa filha de Deus. Ele faz essa pessoa filho de Abraão, filha de Abraão. Herdeira com Israel das promessas, herdeira com Israel da glória, herdeira com Israel do culto, herdeira com Israel das alianças. Você começa a herdar junto com. Por isso que Paulo fala, você em Efésios capítulo 2, os gentios em Cristo são co-herdeiros com os judeus, em Cristo. A herança é compartilhada em Yeshua. Porque o que ele tem a oferecer, a obra, o que ele entregou é muito superior ao que Moisés entregou. Ele entregou a sua própria vida, como sacrifício vivo diante do Eterno. E para encerrar o nosso estudo, eu vou citar para você aqui algo que é entoado nas orações de Yom Kippur. Eu expliquei para vocês que no dia de Yom Kippur, nós temos umas orações que são muito específicas, elas estão todas compiladas num livro chamado Marzor, é o livro de oração para Yom Kippur, que é comumente conhecido como o dia do perdão. É o dia mais solene e sagrado para Israel. Um dia no ano nós jejuamos 24 horas, 25 horas, 26 horas alguns, de água e comida. Oramos o dia inteiro, pedimos perdão o dia inteiro, nos arrependemos o dia inteiro. Nós, judeus discípulos de Yeshua, fazemos isso não para obter perdão, mas para nos arrepender pelos pecados da nossa nação, para nos colocarmos como Moisés se colocou com o seu povo, para nos colocarmos como Abraão se colocou para aqueles ímpios, para nos colocarmos como Yeshua e Paulo nos ensina, arrependendo pelos pecados da nossa nação. Então o judeu discípulo de Yeshua arrepende, jejua por isso, porque sabemos que o perdão dos nossos pecados é só em Yeshua, só na sua obra. Nestas orações de Yom Kippur, pelo menos há 2000 anos, há uma oração que é feita, muito especial. Todo Yom Kippur, os judeus oram isso há 2000 anos. Estou falando do judeu messiânico, não, o judeu tradicional. Seja ortodoxo, seja conservador, ou reformista, ou secular, eles também oram isso. Esse conceito do Messias sofredor, do Messias que carrega a iniquidade de Israel sobre si, do Messias que paga o preço por Israel, não é uma invenção cristã. Isso está nos nossos profetas, isso está na nossa tradição, um pouco embaçado, mas está lá. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto muito famoso, de uma das orações que são feitas em Yom Kippur, chamada de Az Milifnei Vereshit, contida no Marzor Kolbo, volume 2. Traduzir para você, leia. O nosso justo Messias se afastou de nós. Agimos de forma insensata e não há ninguém para nos justificar. Nossas iniquidades e o jugo de nossas transgressões, Ele tem. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele carrega os nossos pecados em seu ombro para nos dar o perdão das nossas iniquidades. Por suas feridas somos curados, citando Isaías 53, para sempre uma nova criação, o tempo da sua criação. Levante-o do círculo, levante-o de Seir. Seir é uma alusão a Edom, a Roma. Para nos convocar para o monte do Líbano uma segunda vez, por Inon. Nos convocar ao monte do Líbano é o monte da batalha. Então Israel está falando, perdoa os nossos pecados, redime-nos, para que nós possamos, por ele, por Inon, Inon é o nome, na tradição judaica, um dos nomes do Messias, por Inon, nós iremos subir ao monte do Líbano mais uma vez, para batalhar com ele, batalhar por ele. Oração Az Milifnei Bereshit, dê uma olhada, está aqui, está aqui. Um conceito judaico do mediador, daquele que expia o pecado da sua nação. Nosso justo Messias, Yeshua, mereceu o favor de Deus. Ele se identificou conosco, intercedeu e se entregou por nós, para que pudéssemos compartilhar da graça perdoadora de Deus. E segundo o autor da carta aos Hebreus,
o sangue dele, deste sacrifício que ele efetuou lá no Gólgota, o sangue daquele sacrifício reflete, reverbera no santuário celeste. Assim como no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava na área da arca e aspergia aquele sangue no propiciatório para dar remissão ao povo, expiação ao povo, da mesma forma o sangue de Yeshua está vertido no santuário celeste, no santíssimo lugar, nos dias de hoje. E não secou, continua poderoso para perdoar e salvar todo aquele que quer fazer parte do seu sacrifício e, acima de tudo, da sua ressurreição. Olha só. O autor de Hebreus também diz que, embora sendo filho, Hebreus capítulo 5, verso 9, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. A Yeshua vivia aqui na terra como um semideus, como um aion, um demideus. Yeshua, ora era Deus, ora era homem, ora era Deus, ora era homem, ficava aí alternando a natureza do seu corpo. Isso é mentira. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua HaMashiach, homem. E o autor de Hebreus é claro, ele, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Preste atenção. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Yeshua é fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nós possamos aprender com Yeshua a amar o homem, a amar o nosso próximo, a amar o nosso semelhante, a estar dispostos, eu e você, a darmos as nossas vidas, se isso for causar uma melhora na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Nós temos que ser menos individualistas, menos narcisistas, menos envoltos nessa geração do eu, na geração do ego, na geração selfie, e passarmos a nos preocupar mais com as pessoas, com o que as pessoas estão vivendo, com as dificuldades do nosso próprio irmão, às vezes a nossa própria casa, que nós ignoramos. Nós temos que aprender a ser mais como Yeshua, está disposto a dar a sua vida em prol do próximo. Aprendemos a ser como Moisés, aprendemos a ser como Abraão, aprendemos a ser como o apóstolo Paulo, preocuparmos mais com a vida do nosso próximo. Meus irmãos, quanto mais o homem busca coisas materiais, quanto mais o homem busca um sucesso material mundano, mais vazio haverá no seu coração, na sua alma. O aumento da tecnologia, o aumento dos bens não vai suprir o vazio que você tem vivido. A geração que mais tem acesso a benefícios tecnológicos, as gerações que mais têm acesso à prosperidade, são as gerações com maior número de distúrbios psíquicos e psicológicos. Nunca houve no planeta uma geração com tantos problemas de alma como a nossa geração. Nunca houve índices de suicídio tão grandes como há agora. Nunca houve casos de depressão tão grandes como existe agora. Antigamente chamavam de melancolia, hoje já designaram a doença, depressão. Nunca o povo foi tão deprimido como é agora. Com acesso a tanta coisa, com acesso a tanta tecnologia, com acesso a tanta inovação, o homem está mais vazio do que nunca. E hoje em Tabernáculos nós estudamos o livro de Eclesiastes. Eu quero que você leia na sua casa Eclesiastes. Vai aprender com o filho de Davi. E ele vai escrever que, olha, tudo é, como fala em hebraico, revela. Revela é coisa inútil, coisa fútil, coisa que não tem valor. Traduziram como vaidade, mas não é vaidade. A vaidade dá um sentido errado. É coisa sem valor, revela. Em hebraico você fala assim, o sujeito aparece lá com uma coisa, perdeu uma coisa muito preciosa, você fala assim, ravalo, né? Que pena. É esse o sentido. É fútil. Ele fala, revel avelim, vaidade de vaidade, hakol avelim, tudo é inútil.
E aí o autor de Eclesiastes vai passar no final da vida um rei que foi o mais rico rei de Israel, um rei que foi o mais sábio rei de Israel. No final da vida dele, ele vai dar valor a quê? A que coisas ele dá valor no final da vida? Ele teve tudo, teve mulher, isso ele teve muito, né? Teve muita mulher, teve muita riqueza, expandiu o reino, teve muito ouro, muita prata, sabedoria, conhecimento, ciência. No final da vida dele, o que ele ensina as pessoas a valorizar? Come, bebe, aproveita a sua mulher e o sol. Bom é o sono do trabalhador digno. Isso são as coisas bonitas da vida. É você fazer bem ao próximo. É você ajudar uma pessoa a mudar de vida. É você valorizar a sua família. Não fica preocupado muito em vencer aos olhos do mundo, não. A ter, a conquistar, a enriquecer. Viu? Você tem que usar essas coisas para ajuntar tesouros onde eles realmente podem render e te mudar em alguma coisa, te beneficiar em alguma coisa que é no céu. Ajunta tesouros da parte de Deus. Ajunte lá os seus tesouros. Ajunte com Deus os seus tesouros. Use tudo aquilo que Deus te deu. Estou falando que é errado você ser próspero, mas use a sua prosperidade, use a sua capacidade, use o sucesso que Deus te deu, para que você possa ajuntar tesouros nos céus, ajudando o próximo, melhorando a vida do próximo, investindo no reino de Deus. E eu termino dizendo, como sempre, você sabe, restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.